Pontos importantes serem lembrados do último estudo. Lembrando que no capítulo 6, nós falamos sobre o tema. Na verdade, lembre-se, os títulos desses capítulos sempre são como que ataques dos nossos adversários da fé cristã, assim se pronunciando. E nós vimos no capítulo 6, eu não preciso de religião, como ouvimos em nossos dias muitas pessoas falarem sobre isso. E os pontos importantes a serem lembrados deste capítulo 6 são os seguintes. Primeiro, o humanista não precisa de religião, porque está certo de que o coração do homem é basicamente bom. Embora o humanismo como um ismo compartilhe muitos valores comuns com o cristianismo, o conceito humanista de bom está em rota de colisão com a visão de bom de Jesus. O padrão de bondade do humanista deve ser baixo o suficiente para que o indivíduo mediano possa alcançá-lo de maneira consistente. O padrão de bondade de Deus é a perfeição. 2. O jovem rico fracassou em sua busca pela salvação porque ele era bom. Ele não queria depender da graça para obter essa herança. Jesus tentou dizer ao jovem que ele não guardara todos os mandamentos o tempo todo, durante toda a sua vida. Ele provou isso pedindo ao rico rapaz que vendesse todos os seus bens e o seguisse, para obedecer ao primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O jovem não pôde fazer isso. Se ele não pudesse depender de sua própria justiça para a vida eterna, ele não a queria. 3. Deus requer perfeição de criaturas imperfeitas. Não podemos ser perfeitos porque não temos a habilidade moral para sermos perfeitos. Podemos ter a habilidade natural porque temos todo o equipamento necessário, mas não somos moralmente inclinados a Deus. 4. O homem tem livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que queremos. Nós pecamos porque queremos pecar. Nós seguimos a nossa inclinação mais forte em todo e qualquer momento. Lembrando que Sproul está usando o livre-arbítrio aqui como que sinônimo de livre-agência. Nós entendemos, de forma mais precisa, que livre-arbítrio o homem perdeu quando Adão caiu no Éden. Permanece sim a livre-agência, que ele toma aqui como livre-arbítrio. Só relembrando rapidamente para vocês isso. Em quinto lugar, nós somos responsáveis pela queda de Adão, porque Adão nos representou perfeitamente. Nascemos em um estado caído de corrupção e escravidão, porque nós também somos caídos, carecemos da graça. E sexto e último lugar, Deus nunca nos deve a graça. Graça não é justiça. Se em última instância Deus lidar conosco com base na justiça, pereceremos. Então, só para lembrar os irmãos sobre isso, ficar também aí gravado, e que nós possamos meditar nessas verdades. Se tiver alguma questão ainda sobre isso, peço que você escute novamente o último estudo e assim possa meditar nessas verdades. Hoje, nosso assunto é outro. Quero que você abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 14. Livro dos Salmos, Salmo 14. Livro dos Salmos, Salmo 14. Enquanto você encontra o texto, eu quero fazer um comentário também importante nesse início. Nesse caso, sobre o assunto de hoje. Nesse capítulo, o Sproul ele é ainda mais filosófico. Na verdade, esses temas você não tem como fugir, eles são naturalmente de natureza filosófica. Então, você não foge dessa questão. Mas esse capítulo, ele é bastante filosófico. E se utiliza bastante também de lógica. Então, eu peço que você tenha paciência. Eu procurarei ler com mais calma ainda e fazer as explicações também com mais calma, tá certo? Então, vamos lá. Capítulo 7. Trouxe como texto base aqui para os irmãos nessa noite o Salmo 14. Assim diz o Senhor nosso Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros a iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio.
Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém. Meus irmãos, o capítulo 7, ele tem como título a seguinte sentença: não existe Deus. Não existe Deus. Nós vivemos atualmente numa época em que a existência de Deus é um dado adquirido. Antigamente, as pessoas elas debatiam questões como do tipo: como Deus é? Ou então, quantos deuses existem? Há quantos deuses? Ou seja, que havia um Deus, ou então a ideia de vários deuses, era algo tacitamente presumido por quase todo o mundo. Você estudou um pouquinho de história, você sabe muito bem disso. As culturas antigas, e na verdade há não muito tempo, falando em termos de séculos, de forma geral, era essa a percepção, era esse o entendimento. Não havia, eu quero dizer com isso, usando aqui a fala de Sproul, pelo menos não na mesma força, com a mesma quantidade, a negação da existência de uma divindade. Pelo contrário. Contudo, meus irmãos, os tempos eles mudaram. E em nossos dias, uma marca que é bastante forte é a marca do ceticismo. Ou seja, a falta de fé, o questionamento por meio da incredulidade. Na verdade, crer em Deus não é mais algo considerado necessário. Em alguns casos, na maioria deles, sequer é algo desejável. Em nossos dias, os cristãos eles já não mais dominam a filosofia, como foi outrora. Sim, você deve ser familiarizado com a filosofia em algum nível, seja no ambiente escolar, no ensino médio, ou na faculdade, se você passou pela faculdade, teve tido alguma cadeira nessa área, ou ainda em termos mais genéricos, você tem sim contato com a filosofia. E via de regra, o nosso pensamento sobre isso, em nossos dias, é ver a filosofia de uma forma muito negativa, como se fosse praticamente sinônimo de algo contrário à fé cristã, inimiga da fé cristã. Contudo, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. A filosofia já foi sim dominada por cristãos, pelo pensamento cristão. Na verdade, se você conhecer um pouquinho mais dos próprios documentos produzidos pela igreja na história, documentos confessionais, você verá que eles estão sim ali embebidos de conceitos filosóficos. A igreja, quando fez teologia, ela se utilizou sim de filosofia. Mas veja, a filosofia, como já disse certo pensador, como escrava da teologia, como serva da teologia, jamais se opondo a ela, e quando se opõe, certamente deve ser rejeitada. Qualquer pensamento filosófico que se opõe à teologia, muito menos se sobrepondo a ela, mas servindo-a, como por exemplo, utilizando seus conceitos, seus termos, para assim expressar conceitos teológicos e bíblicos. E quando foi que isso mudou, principalmente em termos históricos? Ora, desde o período do Iluminismo, no século XVIII, e o advento da Era da Ciência, assim chamada Era da Ciência, tem havido um crescente sentimento de que se apegar a uma crença em Deus é uma opção para aqueles que não conseguem enfrentar a vida em um universo onde as coisas acontecem mediante leis naturais e impessoais. Não possuímos evidência direta, eles dizem, que possa ser cientificamente mensurada sobre algum ser que viva lá em cima. Em outras palavras, se Deus não pode ser provado, a existência de um Deus, uma divindade, cientificamente, logo você não pode crer nisso. Como o famoso cosmonauta soviético Yuri Gagarin, ele comentou depois de orbitar a Terra: eu não vi Deus lá em cima. Ou seja, Deus ainda não foi descoberto em um tubo de ensaio ou através de um telescópio. Aí o raciocínio é: se eu não posso provar através desses meios,
desses estudos, logo, não há Deus. Não há Deus. E aí o ser humano fica refém daquilo que é, na verdade, daquilo que seria simplesmente depender de um conhecimento empírico, experimental. E aí os cientistas, aqueles que negam a Deus, eles vão argumentar de que na verdade são os religiosos que são dependentes das suas emoções, dos seus sentimentos, pois não podem provar cientificamente a existência de Deus. O tom prevalecente é que a ciência não fornece evidência alguma para apoiar a crença em Deus. E, inclusive, tem apresentado evidências que fazem a crença em um Deus um tanto quanto frágil. Este clima de opinião de que a ciência tornou Deus desnecessário ou mesmo insustentável deixou muitas pessoas com uma sensação de agnosticismo sobre a questão. E aqui deixa eu lembrar a você o que significa agnosticismo. O agnóstico, ele tem uma certa diferença com o ateu. O ateu, como você bem sabe, é aquele que nega a existência de Deus. O agnóstico, ele basicamente diz que não tem certeza, que não pode se ter certeza se há um Deus ou se não há Deus. Ele é a expressão bem vívida dessa era de ceticismo. Em outras palavras, não tem provas suficientes para dizer, para afirmarmos que há um Deus, nem provas suficientes para negarmos a Deus. Logo, eu não sei. Mas veja, esse é o tipo de fala que ainda assim demonstra incredulidade. E a forma mais popular desse tipo de agnosticismo, ela é uma forma não militante. Não militante. Talvez você responda assim, mas reverendo, eu tenho visto tantas pessoas na internet falando contra Deus, ateus convictos, demonstrando convicção em seu ateísmo, outros também falando contra a religião cristã. Sim, mas o ponto aqui de Sproul é para falar de forma mais específica dos agnósticos, nesse caso agora aqui. E de forma geral, sim, agnósticos, você não os verá militando tão fortemente quanto um ateu, por exemplo. Um agnóstico, ele vai, via de regra, ver assim, de forma indiferente. Eu não sei se há, se não há Deus. Pode ser que sim, pode ser que não. O ateu normalmente é aquele que vai ser mais contundente em sua fala, em se colocar mais como um inimigo. Contudo, ainda assim, nem todo mundo que não tem fé em Deus faz ou tenta fazer uma espécie de motim, de prosélitos. Não é o que todos fazem, não. Isso não significa dizer que eles deixam de ser culpados por sua incredulidade, permanecem sendo culpados. Estou dizendo que a gente tem que saber diferenciar essas coisas. Mas é bem verdade, sim, que há em nossos dias, e fruto dessa era cética, muitas pessoas, em comparação a antes, a outros tempos, que têm se enveredado não apenas em defender, não apenas em negar a Deus, mas também defender isso publicamente. O que, de certa forma, é uma contradição. Porque o agnóstico seria mais consistente, eu digo, nesse sentido. Porque ele simplesmente diz que é indiferente. E se realmente há ou não, se realmente ele lá no fundo crê que não há, porque normalmente o agnóstico não crê que não há mesmo, tudo bem. Não tem Deus e, enfim, a minha vida é isso mesmo, vai acabar dessa forma, não vai ter nenhuma prestação de contas. Agora, um ateu, alguém que está negando, de fato, Deus não existe, e querer fazer isso uma marca da sua vida, uma cruzada em prol desse ensino dele, dessa ideologia dele, é contraditório. Ora, uma vez que não tem com que se preocupar, por que fazer isso? Eu quero dizer que, no fundo, isso é uma tentativa de abafar o conhecimento divino, tanto externo, na revelação geral, bem como também interno no seu coração. Ele está tentando
calar o clamor, a voz da consciência dentro de si. E também, como eu disse, a revelação geral. Pois bem, a questão é, Spru levanta, você pode provar que Deus existe? Você pode provar que Deus existe? Ele diz, o cristão afirma que Deus é o Criador do mundo, independentemente do que mais ele afirme. Considera-se que Deus existe de si mesmo e é eterno. E ele pergunta, tal ideia sobre Deus é razoável? Existe alguma evidência que apoie tal ponto de vista? E aí, veja a argumentação lógica que ele começa aqui. Primeiro a gente precisa iniciar supondo que algo existe. Algo existe. E aí, antes de mostrar essa suposição, algo existe, e trabalhá-la, ele vai aqui já descartar aqueles que dizem que tudo que nós vivemos é uma ilusão. Você sabia disso? Tem pessoas que usam esse argumento. Nós não temos como saber se algo de fato existe ou se isso é uma mera ilusão. Você não pode provar que tudo ao seu redor aqui, essa existência, ela é real. Ela pode ser uma mera ilusão. E aí, Spru, depois de mostrar essa fala desses que assim argumentam, ele diz o seguinte, que tal pessoa que pensa dessa maneira, que cogita essa possibilidade, a sua própria existência pode ser também fruto de uma ilusão. Se ele pensar nisso de forma consistente. Aí ele diz assim, então vou me referir agora, vou falar agora para pessoas que de fato existem. Em outras palavras, não dá para levar a sério quem leva em conta a possibilidade de estar vivendo numa mera ilusão, nega a realidade das coisas, nega a existência das coisas. Então você descarta isso. Pois bem, sendo verdadeiro, de fato é, que algo existe, uma coisa, um objeto, algo existe, só tem três situações onde você precisa colocar essa coisa, ou entendê-la, entender a sua existência. Ou esse algo é eterno, ou foi criado por algo ou por alguém que é eterno, ou foi autocriado. Ele diz, você consegue pensar em alguma outra alternativa? Ou esse algo é eterno, ou foi criado por alguém que é eterno, ou é autocriado. Autocriado. Ele diz assim, a resposta óbvia é a terceira alternativa. Se escolhermos a primeira ou a segunda opção, já afirmamos que algo é eterno, seja um mundo eterno ou um criador eterno. Somente a terceira alternativa nos safa do autoexistente eterno, ou seja, para alguém que queira dizer que não há Deus, que não há um ser eterno, que criou todas as coisas, ele terá que afirmar então que o universo, nesse caso, ele é autocriado. Ele é autocriado. Ele não é eterno, nem foi criado por alguém que é eterno, mas ele é autocriado. E aí vamos lá, analisar cada uma dessas questões aqui. Primeiro, e a criação por acaso? A criação por acaso. Durante o período do Iluminismo, alguns dos céticos franceses sustentavam que a hipótese de Deus não era mais necessária, porque agora sabemos que o universo surgiu por geração espontânea. A geração espontânea era um conceito popular nos primeiros tempos da Revolução Científica, antes que os avanços fossem feitos no método científico de experimentação e observação. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, eu vou lhe dar um exemplo agora. Ele diz o seguinte, o surgimento súbito de bactérias no pão ou de girinos em uma poça de lama era explicado pela geração espontânea, como se aqueles insetos, aqueles bichos, aquelas bactérias surgissem do nada. A geração espontânea significa que algo vem do nada. E é outra maneira de explicar a autocriação. Cientistas mais cuidadosos, com experimentos mais bem controlados, mostraram que essas teorias estavam erradas. Um estudo microscópico cuidadoso revelou as fontes das bactérias e dos girinos. Num certo espaço de tempo, a ideia da geração espontânea caiu em descrédito e foi ridicularizada pelos cientistas.
Versões mais recentes de autocriação são expressas em termos mais sofisticados. A ideia é querer fugir desse tipo de conceito, no caso do nome, da expressão. Agora as pessoas falam da origem do universo em termos de movimento quântico e combinações de espaço, tempo e acaso. Em um sentido popular, isso significa criação por acaso. Apesar da nova linguagem usada, essas ideias permanecem sendo expressões do conceito de autocriação. E a questão é, o que há de errado com a ideia de autocriação? Ora, o que teria que acontecer para que algo criasse a si mesmo? Entenda isso. Quem defende a autocriação está dizendo que aquele algo criou a si mesmo. Ele se autocriou. Vamos lá. Aí como é que ele coloca isso? O que é de errado com essa ideia? Para que algo se criasse, teria que existir para criar. Teria que existir antes que existisse, a fim de criar sua própria existência. Ele pergunta, você está ficando com dor de cabeça? Para algo criar a si próprio, ele teria que ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Se você já ouviu, na verdade você ouviu já, todos aqui já ouviram, eu citei isso já várias vezes aqui na igreja, a terceira lei da lógica. Lembra dela? Algo não pode ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Você não pode dizer, eu sempre uso a ilustração do pai e do filho, lembram disso? Um indivíduo não pode ser pai e filho ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Ele pode ser pai e filho ao mesmo tempo, mas jamais no mesmo sentido. Ele não pode ser pai e filho do seu filho, nem pai e filho do seu pai. Ele pode ser pai do seu filho e filho do seu pai ao mesmo tempo, mas não no mesmo sentido. Pois bem, se algo criou a si mesmo, se criou, você tem uma quebra dessa lei da lógica. Ele está sendo ao mesmo tempo, no mesmo sentido, o seu criador e a criatura. Isso é impossível. Isso é logicamente impossível. Para tal coisa ser possível, ela seria uma quebra da lei da contradição. Então não tem como isso acontecer. É um absurdo lógico, alguém que declara isso. Lógico. Mas ele pergunta, e a criação por acaso? E a criação por acaso? Para entender os problemas com essa ideia, precisamos de uma compreensão clara do que o acaso é. A definição do dicionário de acaso é a seguinte: algo que acontece como resultado de forças desconhecidas ou não consideradas. O acaso descreve um relato matemático de fatores. Para ilustrar, consideremos a situação de lançar uma moeda. Nós dizemos que as chances de cair cara ou coroa são de 50%. Isto é, se pudermos evitar que caia dentro da terra ou que fique em pé na borda. Suponhamos que a moeda seja lançada e caia de cara. O que foi que fez com que ela caísse e desse cara? Foi o acaso? Claro que não. O acaso apenas nos diz as possibilidades à luz de uma infinidade de variáveis. Normalmente, nós não controlamos todos os elementos envolvidos no lançamento de uma moeda. Quando alguém lança uma moeda, geralmente não sabemos se começou com o cara para cima, quanta pressão foi exercida pelo polegar, quão densa estava a atmosfera na qual foi lançada, ou quantas rotações a moeda fez no ar. Veja, tudo isso são fatores que contribuem para que ela dê cara ou coroa. Se soubéssemos todos esses fatores, com certeza gostaríamos da oportunidade de apostar no resultado com chances de 2-1. Onde a gente quer chegar com essa analogia? Simplesmente que o acaso não tem poder para causar nada. Por quê? Porque o acaso é nada. Isto é, não é coisa nem ser. O acaso é abstração matemática sem existência real. Por ser nada, não pode nada fazer. Dizer que o mundo foi criado por acaso é dizer que foi criado por nada, ou foi autocriado. Alguns estudiosos usam a expressão criação por acaso de uma forma mais
precisa ainda. Tem um certo estudioso, um dicionário, na verdade, que diz o seguinte: nós não sabemos como o universo surgiu. É provável que tenha sido isso ou provável que tenha sido aquilo. Nós simplesmente não sabemos. Nesse caso, nesse tipo de situação aqui, o acaso tem a ideia de algo indeterminado. Não tem como você ter certeza, ou melhor, você não sabe como foi que aconteceu. Ainda assim, você não pode afirmar que o universo deve a sua origem ao acaso, porque o acaso não pode fazer nada. Nada. A realidade necessita ser lógica? Ela precisa ser lógica? Vamos lá. Nós somos confrontados com um problema de linguagem que envolve uma sutil, porém grave, má utilização das palavras. Como o movimento, ele cita aqui um caso bastante científico bastante conhecido, como o movimento das partículas atômicas, sob certas condições experimentais, parece imprevisível ou aleatório, seu comportamento foi chamado de indeterminado. O que significa? Indeterminado é definido como não determinado, indefinido, não distinto ou preciso, vago. Ser indeterminado não é ser não determinável. Indeterminação simplesmente significa que não sabemos por que as partículas se comportam de maneira que fazem. Como fazem? Isso não é o mesmo que dizer que o movimento delas é causado por nada ou pelo acaso. Deixa-me ser mais claro aqui. Ele está querendo dizer o seguinte: alguém afirmar que o universo foi criado pelo acaso, no sentido de dizer que ele não tem como determinar como esse universo foi criado, não é o mesmo que dizer que ele foi criado pelo acaso. Colocando de outra forma, para ver se fica mais claro. Dizer que não sabe como ele foi criado não é a mesma coisa de dizer que ele foi criado por aquilo que não pode criar, que não pode fazer nada. No caso, o acaso. Então, não saber como uma coisa funciona, como ela ocorre, não é o mesmo que afirmar que a sua origem tem origem no acaso. Sproul diz que a autocriação é o suicídio intelectual. É o mesmo que a pessoa dizer isso, que estiver afirmando que do nada tudo veio. Do nada tudo veio. Sem ninguém antes existir. Tem um segundo argumento, e esse é bastante comum, utilizado por aqueles que são ateus. Eles não falam de um mundo autocriado, universo autocriado, não é. Não foi ele que se deu a si mesmo a existência, mas eles falam de um mundo eterno. O mundo, ele é eterno. O universo, nesse caso, ele é eterno. E esse tipo de argumento, ele é bastante problemático também. Há um filósofo que diz o seguinte: no princípio, a matéria criou o céu e a terra. E então ele mesmo perguntou, esse filósofo cristão, qual é o problema com essa declaração? O problema com isso é a matéria. Por quê? Porque a matéria muda, ela sofre crescimento e manifesta contingência. E essas noções, meus irmãos, são incompatíveis com a eternidade. O universo, a matéria, ela passa por tudo isso, por mudanças, por crescimento, por contingências. E tudo isso é algo contrário de eternidade. O eterno, ele é imutável. Ele não sofre nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de variação. Há uma outra tentativa de se fazer desvencilhar desse tipo de argumento. E qual é? Alguns vão dizer o seguinte: tudo bem, não tem como provar que o universo ele é eterno, mas nós não estudamos ainda o suficiente o universo. Então pode ser que haja nele alguma partícula, algo nele ainda que seja eterno, que seja transcendente.
Então a tentativa qual é? É de você de alguma maneira ainda manter o argumento de ter uma essência ali eterna no próprio universo. E aí você vai para o escuro. Isso não tem como ser provado. Isso é impossível ser provado, na verdade. Deixa eu me resumir essa questão aqui mais claramente, e usando aqui alguns pontos de um outro cientista cristão, acerca do mundo não poder, o universo melhor, não poder ser eterno. Veja, tudo que passa a existir tem uma causa. E aqueles que defendem a teoria do Big Bang, por exemplo, eles falam sim de um início, de um start. Sem entrar no mérito aqui, nos detalhes acerca do Big Bang, apenas falando desse start, desse início. Ora, aqueles que defendem essa teoria estão falando que houve um início. O universo não é eterno. Houve um começo. Pois bem, tudo que passa a existir tem uma causa. Em segundo lugar, o universo ele passou a existir. Em terceiro, portanto, a conclusão lógica disso é que ele tem uma causa. Se houve um momento que o universo passou a existir, e passou a existir de fato, ele precisa de uma causa. E essa causa, para o universo existir, ela precisa ser uma causa não causada, eterna, imutável, de existência e de poder inimaginável, que criou todo o universo. E essa causa, ela precisa também ser pessoal. Porque veja, uma das coisas que tem diferença com relação a essa causa e o seu efeito, é que o efeito dessa causa, pensando aqui no nosso mundo, existe o tempo. E para o tempo ele ter sido criado por essa causa precisa ser eterna e também pessoal, para que aquilo que ele fez, a matéria, o tempo, seja distinto dele. Em outras palavras, tem que ser uma causa que possua intenção, que tenha inteligência, que tenha feito isso com propósito e tenha distinguido o seu efeito, no caso, a sua criação, dele mesmo. Não pode ser uma causa impessoal, para que haja essa diferença entre o efeito e a própria causa. Além disso, Spurgeon diz o seguinte, ele levanta aqui uma outra pergunta: qual é a lógica em um conceito de Deus autoexistente? Porque as pessoas dizem assim, mas espera aí, vocês falam que não se pode ter um universo que seja eterno, mas como é que você pode defender então a existência de um Deus que existe, que ele é autoexistente? Uma vez que tudo que existe tem uma causa. Qual é o problema com essa fala? Não é que tudo que existe tem uma causa. Deus, ele é aquilo que Aristóteles falava, ele é a causa eficiente. Precisa existir uma causa eficiente. O que significa isso? A primeira causa. Aquele ou aquela causa que não foi causada por nada. A ideia é essa mesmo. Ele é incausado. Não teve nada anterior a ele. Ora, porque se você aplicar isso, tudo que existe teve uma causa ao próprio Criador, ao Deus Todo-Poderoso, então você entra no loop, numa situação circular, eterna, porque você vai ficar sempre... E quem foi antes? E quem veio antes? Precisa existir uma causa primária, a chamada causa eficiente, que dá origem a tudo. Que dá origem a todas as coisas. Então você tem que distinguir a causa primária das demais coisas que existem. Colocando de outra maneira, de fato, com exceção do Senhor Deus, tudo que existe tem uma causa. Tudo, inclusive o universo. E uma coisa é você afirmar que o universo ele tem uma causa. Outra coisa é você falar que o Criador tem uma causa. São duas coisas distintas. Por quê? Lembrando aqui que eu já citei, inclusive, aquele axioma básico, ex nihilo nihil fit, do nada, nada
vem. Do nada, nada vem. O universo existe, então ele foi criado. Ele tem que ter uma causa. Mas no início de tudo, antes de tudo existir, antes de todas as coisas existirem, precisa existir uma causa eficiente, uma causa que vive, tem vida em si mesma, que tem inteligência em si mesma, que não depende de nenhum outro, que deu o start para tudo começar. Senão nada poderia existir, nada poderia subsistir, se não tivesse uma causa primária, uma causa eficiente. Essa é a causa primeira, que deu origem a tudo. Nós cremos que é o nosso Deus, meus irmãos. Uma coisa é você afirmar, o próprio ateu dizer, falar sobre o quão intrigante e misterioso é tudo isso, e de fato é. Outra coisa é você negar que isso precisa acontecer. Veja as coisas como são distintas. O universo se criando quebra a lógica, uma lei da lógica. Mas um criador anterior ao universo criando todas as coisas não contraria a lógica. Não contraria. É aquilo que nós chamamos de supralógico. Está para além da minha razão, está para além do meu conhecimento. Eu não sei como isso de fato se deu, a não ser por revelação que eu tenho aqui, o que aconteceu, mas é resumido a mim. Eu não sei os pormenores disso, há mistérios nisso, envolvidos nisso, nessa criação. Mas isso não é ilógico. Um Criador eterno, imutável, inteligente, pessoal, fazendo tudo existir. Não é ilógico. Ilógico é dizer, tal coisa se deu a existir por si mesma. Mas como ela pode se fazer existir se ela não existia antes? Isso é ilógico. Um ser eterno, criando todas as coisas, não é ilógico. É supralógico. É suprarracional. Vai além da lógica. Vai além da minha razão. É inalcançável para mim. Mas não é contra a lógica. Lista aqui alguns princípios importantes também. Diz assim: a lei da causalidade. E aí nesse ponto que eu estou tratando agora. A lei de causa e efeito não se aplica a Deus, assim como se aplica ao mundo, de forma nenhuma. Eles dizem, né, os adversários, se tudo deve ter uma causa, então quem causou Deus? Você deve ter ouvido isso. Se tudo tem uma causa, então quem foi que causou Deus? Isso não é arbitrariedade? Dizer que tudo tem uma causa, mas quando chega em Deus, ele não tem uma causa? E aí Sproul vai dizer, o problema aqui, a confusão é na afirmação, tudo deve ter uma causa. Essa é uma formulação incorreta da lei da causalidade. A lei de causa e efeito afirma simplesmente que para cada efeito há uma causa. Um efeito, por definição, é algo que requer uma causa. Deus não tem uma causa porque Ele é eterno e autoexistente. Sendo eterno, Ele não é um efeito. Por não ser um efeito, Ele não requer uma causa. Ele é incausado. É importante notar a diferença entre um ser eterno, autoexistente e incausado, e um efeito que causa a si mesmo por meio da autocriação. Eu expliquei isso há pouco, vocês entenderam isso? Está claro para vocês? Uma coisa é um efeito. O que é o efeito? O universo. O universo é um efeito. Afirmar que esse efeito causa a si mesmo, ele mesmo se causou por meio da autocriação, é ilógico. Em contrapartida, não é ilógico afirmar que um ser eterno, imutável, autoexistente, causou todas as coisas. Porque ele não é um efeito, mas a causa eficiente de tudo quanto existe. Sproul pergunta, uma força impessoal ou um Deus pessoal? Sim, porque há aqueles que dizem assim, tudo bem, por que a gente não pode então conceber que essa força que criou todas as coisas seja uma força misteriosa e impessoal? Ou seja, por que a gente tem que afirmar que ele é um ser pessoal? Por quê? Eu já adiantei um dos motivos aqui. Um outro que Sproul coloca
é a própria existência da vida, e de vida inteligente. Esse ser que criou todas as coisas, essa força misteriosa que criou todas as coisas, essa causa eficiente, precisa ser pessoal também, porque a vida que ele criou é uma vida pessoal e inteligente. E aí, mais uma vez, pensando em lógica aqui, de forma lógica, como é que o efeito vai ser maior do que a causa, irmãos? Como é que nós que somos criados, nós que devemos a existência à nossa causa primária, a causa eficiente, como é que nós que somos pessoais, seres que têm inteligência, podemos ser superiores àquele que nos causou, que nos deu origem à vida? Isso é ilógico. Nesse caso, a criatura, a criação seria maior, o efeito seria maior do que a causa. Percebe a loucura disso? Um outro argumento, e esse argumento é muito utilizado, você já deve ter ouvido e até citado. A questão do significado. E esse, Sproul até ele coloca ele numa forma, numa categoria muito ligada ao emocional. E de fato, há muitas pessoas que usam isso dessa forma. Mas eu entendo como um argumento bastante importante, porque está ligado à questão moral. Como assim? Como nós podemos viver num mundo que existem virtudes e valores como amor, compaixão, misericórdia, bondade, dentre outras coisas, e também observamos maldade, guerras, ódio, coisas ruins, e definimos como ruins, se não há uma causa eficiente que seja pessoal, inteligente, que tenha a sua própria vontade e tenha estabelecido essa vontade para toda a sua criação? Em outras palavras, um ateu consistente não pode afirmar, indireto ao ponto aqui, que o estupro é uma coisa vil, ruim, má. Por quê? Em que ele se baseia a sua afirmação? O conceito de moralidade ele só pode subsistir se há um ser moral perfeito, que serve como padrão para todos os demais. Uma vez que você não tenha esse padrão universal, perfeito, que é basilar, o máximo que você vai chegar, como alguns chegaram, alguns cientistas, filósofos ateus, é a seguinte explanação: não, isso foi algo, esse conceito de moralidade, de isso é certo, isso é errado, foi algo que, pela evolução, o homem chegou a essas conclusões para melhor viver em sociedade, para que a sociedade pudesse viver de uma forma mais harmoniosa, para o seu próprio crescimento e reprodução. Então foi uma questão de conveniência, para a melhor preservação da vida. Esses valores foram assim nutridos em nosso meio. É o máximo que ele vai chegar a dizer. Mas ainda que ele afirme isso, como tem pessoas que dizem isso, até os que dizem isso nos nossos dias, ou seja, que não intrinsecamente essas coisas não são reais, eles terão que afirmar que intrinsecamente um estupro não é mal, um assassinato não é algo mal, o que Hitler fez não é algo mal. Essas coisas não são más em si mesmas, intrinsecamente não são más. Percebe até onde vai esse tipo de fala? O quão consistente o indivíduo, se ele for em seu raciocínio lógico, ele vai chegar. Ele terá que negar o que é bom e o que é mal, porque não há alguém que defina isso, que sirva como o padrão disso. E ligado a essa questão também, a ideia de propósito. Todos nós temos isso inerentemente ligado aos nossos corações. O quê?
a ideia de propósito em nossas vidas. Você, desde cedo, pensa sobre isso. Que a sua vida tem um significado, ela tem um valor, e você tem algum propósito para cumprir. Todos nós temos isso. Irmãos, isso não é algo que também é consistente com a ideia de uma criação vinda do acaso, ou enfim, que não tenha uma causa eficiente pessoal. Isso em nossos corações, sem sombra de dúvida, precisa ter sido colocado por alguém. Esse senso de propósito. Eu existo com algum fim, com alguma finalidade. Por mais cético que o indivíduo seja, ele ainda nutre isso. De alguma forma, ele faz isso. Veja pessoas que são bilionárias nesse mundo, que tentam deixar algum legado nessa terra, mesmo não crendo em Deus, fazendo boas ações, doando o seu dinheiro para países e pessoas carentes, ou com as suas criações tecnológicas, ou coisas do tipo, dizendo que contribuíram para a humanidade, eles assim cumpriram um propósito na vida. Essa ideia ela não tem como ser desassociada, ser tirada de nossos corações, de nossas mentes. É bem verdade que todos esses que não fazem isso para a glória de Deus, não estão fazendo para o propósito principal, para o qual foram criadas. Mas o ponto aqui é apenas para dizer que você não tem como fugir completamente dessa ideia. Há um propósito na sua vida. E só faz sentido haver um propósito na minha vida se alguém me designou para isso, se isso foi colocado em mim. E isso não é consistente com um universo não criado por um ser pessoal, eterno, perfeito. Deixa-me concluir aqui. Ele diz o seguinte ainda, nesse final. Não é por acaso que desde que o iluminismo rejeitou a Deus, o tema dominante da filosofia tem sido a questão da significância do homem. Vivemos em um tempo de crise genuína sobre nossa própria identidade humana. Se abrirmos novamente o assunto da evidência da existência de Deus, talvez possamos até descobrir que nossas aspirações à relevância não são em vão. Embora muitos saúdem a libertação da hipótese de Deus que veio com o ceticismo do iluminismo, os pensadores posteriores se tornaram menos entusiasmados sobre os resultados da libertação. Sem o espectro de Deus pairando sobre nossas cabeças, o homem do século XIX esperava a liberdade de criar seu próprio destino. Os maravilhosos avanços da ciência e da tecnologia deram base ao otimismo. O otimismo logo se transformou em pessimismo quando o homem começou a contemplar as implicações mais completas de um universo sem Deus. Sem Deus, o homem não tem ponto de referência algum para definir-se. A filosofia do século XX manifesta o caos do homem buscando compreender a si mesmo como uma criatura com dignidade, embora não tenha um ponto de referência para tal dignidade. É bem verdade que nem todos vão fazer isso, mas de forma geral é o que você escuta. Pessoas que não creem em Deus falando, por exemplo, de valores do tipo, olha, vamos defender aqui a causa dos homossexuais. Vamos defender aqui a causa dos negros, e assim por diante. Mas veja, se você está falando, até eles usam expressão no livro, que se trata apenas de um conjunto de moléculas, sem nenhum propósito, sem nenhuma identidade, sem uma definição que o Eterno deu, nada nesse sentido, então por que é que moléculas, um conjunto de moléculas negras tem mais valor, tanto valor quanto um conjunto de moléculas brancas? Qual o sentido disso? Qual o sentido de falar de direitos, de cuidado, para um grupo? Qual é? Então, o próprio defensor dessas causas minoritárias, sem entrar em detalhes sobre todas elas aqui, acaba sendo também inconsistente com a sua fala, quando nega o Criador. Você não pode falar de dignidade de um ser humano, se essa dignidade não flui de um Criador, que assim o fez, à sua imagem e semelhança. E aí eis o valor do ser humano. Porque um homem é mais importante do que um animal? Porque
porque Deus o fez assim. Deus fez o homem mais importante do que toda a sua criação. Então a dignidade humana está ligada à própria forma ou à natureza do homem. Deus o criou assim, mais digno do que os demais da sua criação. Pontos importantes a serem lembrados. Não há Deus. Nesta era de ceticismo, a crença em Deus não é mais considerada necessária, ou em alguns casos até desejável. A evidência para a existência divina deve começar com a criação. Em primeiro lugar, algo não pode surgir do nada. Entenda isso. A melhor e mais antiga evidência para a existência de Deus é a evidência do próprio mundo. Desde sofisticados argumentos técnicos oferecidos pelos filósofos, à simples consciência de uma pessoa sem instrução, fica claro que o mundo teve que ser causado por algo. 2. As palavras acaso e geração espontânea são termos vazios. As pessoas brincam com essas palavras numa tentativa de negar a Deus como Criador. A geração espontânea ou a criação por acaso não podem resistir sequer a críticas intelectuais rudimentares. 3. Se algo existe agora, algo sempre existiu. Se algo existe agora, algo sempre existiu. A autoexistência significa que algo tem o poder dentro de si mesmo de ser. Este poder é eterno e não apresenta dificuldade racional. A autocriação é irracional, porque para criar a si mesmo, algo deve ser antes de ser. Não sei se vocês entenderam isso bem. Peraí, pastor, como é que para algo existir, algo tem que ser eterno? Entenda. Para que o universo exista agora, precisa que algo, ou seja, outro, sempre tenha existido. Para algo existir, é necessário que outro algo, nesse caso aqui, um ser, sempre tenha existido. Seja eterno. Senão, não poderia existir o universo. Porque do nada, nada vem. 4. O Deus da Bíblia é autoexistente e eterno. Deus criou o mundo a partir do nada. E 5. O mundo exibe design. Este design, ele precisa ter sido feito por alguém. Ou é impróprio chamar de um design. E aqui não apenas a beleza da criação, porque você contempla a beleza na criação, mas também organização e propósito. Não apenas propósito com relação às nossas vidas, mas tudo que existe tem um propósito. Sol, lua, estrelas, o mar, o mundo, tudo que existe tem um propósito. Você vê esse design, tanto em termos de propósito, como de organização, como também de beleza. E para isso existir, é necessário que alguém tenha feito. Basta você pensar em qualquer coisa criada pelo homem. Uma máquina, pense no computador, por exemplo, qualquer coisa que o homem criou, aquilo você vai identificar propósito, você vai identificar organização, o que pressupõe o quê? Que uma mente que tinha essa capacidade precisou fazer isso. No caso, ela existiu por causa disso, senão não existiria. Irmãos, eu concluo aqui, e aqui é uma fala minha mesmo, com relação a esse assunto do ateísmo, e bem pessoal, dizendo o seguinte: por mais que a gente leia e escute homens que possuem sim bastante conhecimento em alguma área da ciência, não estou negando aqui esse fato, que há homens que têm sim conhecimento, a gente não pode se deslumbrar com isso a ponto de ser enganado por eles e deixar o testemunho bíblico de lado. A Bíblia é clara em afirmar, como vimos no Salmo 14: diz o insensato no seu coração, diz o nécio, diz o louco, não há Deus. O que significa isso? Que por mais que alguém tenha conhecimento científico ou em qualquer outra área, e ele nega Deus, ele não passa de um louco, de um tolo. E é assim que você tem que olhar para o ateísmo, agnosticismo, aqueles que negam a Deus,
Sim, você tem que ter compaixão deles, é claro, mas entenda, essa ideologia, ela é a maior burrice que alguém pode ter. É coisa de gente tola mesmo, idiota. Quando nós ouvimos em nossos dias que ser cristão é pra gente alienada, né? Pra gente que não tem nenhum preparo, nenhum conhecimento, isso é falso, pelo que a palavra de Deus diz principalmente, e quando você olha para a história. Inúmeros homens e mulheres, em nossos dias também, temos homens altamente capacitados e inteligentes que são cristãos. Eu cito aqui 2 para vocês, no final, para vocês depois procurarem falas desses homens contra o ateísmo. John Lennox, que é, se não me falha a memória, um matemático, calvinista inclusive, bem conhecido por debater com ateus, e o outro é William Lane Craig. Depois posso colocar os nomes no grupo. William Lane Craig, também cientista, professor, bastante também preparado na área da filosofia, que debate também com ateus. E tem outros e outros nomes também nos nossos dias. Apenas esses 2 aqui nesse final. Então é falacioso dizer esse tipo de coisa, é desonesto falar esse tipo de coisa, e como eu disse, é antibíblico. O tolo, o alienado, literalmente o alienado, é o ateu, é o que nega a Deus. Quando você conhece basicamente a sua fé, você diz assim, pastor, mas eu não consigo nem gravar os termos da lógica, da filosofia que o senhor citou, quanto mais articulá-los. Mas se você pelo menos entender pela palavra de Deus, e é o principal, que o Senhor é o Criador de todas as coisas, e que logicamente é impossível você negar isso, é impossível, é um suicídio intelectual você negar que há um Criador que precede todas as coisas, que tudo existe por causa dele. Você já entendeu o principal quanto a esse assunto. Isso é que fique guardado no seu coração. E quando você ouvir um ateu, além de ter compaixão dele, que é o principal, e orar pela vida dele, você deve dizer: quão tolo é você, quão louco é você em negar aquilo que é óbvio. Eu concluo com uma ilustração aqui. Estava vendo um trecho de um debate, revendo na verdade, do William Lane Craig com um cientista, e ele, acho que era um cientista, não sei se era um professor, mas enfim, e aí esse homem estava argumentando contra os relatos da ressurreição de Cristo, e ele diz assim, esse homem: eu não nego que os discípulos tenham visto alguma coisa, a questão é o que eles viram. E ele passa a argumentar dizendo que eles podem simplesmente ter tido uma ilusão, os discípulos. Não é que eles inventaram a visão, mas eles podem ter visto algo que era fruto da sua imaginação, e assim escreveram sobre a ressurreição de Cristo. E ele vai nessa toada. E o William Lane Craig, ele fala o seguinte, que o ponto dele, né, diz assim, que a sua fala, ela é uma negação da possibilidade de milagres a priori. Por mais que você queira negar isso, você está dizendo, em outras palavras, que não existe a possibilidade de ter milagres. Não há milagres. Coisas extraordinárias não podem acontecer. Por mais que sejam dadas evidências aqui, literárias, você vai negar, porque você já nega o princípio básico. Não podem existir milagres. E ele: não, mas eu não estou negando, eu estou dizendo que acontece. Aí ele vai dizer assim: peraí, você chegou a dizer que mesmo se tivesse uma câmera filmando, poderia muito bem isso ter sido algo feito, algo que foi desonesto ali, não foi uma coisa falseada. Então não tem como. Aí ele vai dizer, o ateu: sim, teria como sim eu acreditar. Estou parafraseando ele diz assim: se amanhã aparecer para mim, aí ele começa a dizer, uma imagem, uma visão, como se fosse Deus, e dissesse assim para ele: pare desses joguinhos, dessa sua brincadeira com a lógica, e passe a crer em mim, não sei o quê. Aí ele vai e diz: no próximo domingo, Dr. Craig, eu estaria com o senhor na igreja, no primeiro banco, se Deus aparecesse para mim e me dissesse que ele existe. Em outras palavras. Aí o mediador do debate já vai encerrar o bloco para passar as perguntas. Aí o Craig interrompe e diz assim: e o que garante que o senhor
não poderia dizer que estava tendo uma ilusão. Exatamente isso. E aí todo mundo começa a rir, bate palma, enfim. O ateu vai fazer isso, o incrédulo vai sempre fazer isso. Ele sempre terá uma desculpa, ele sempre terá uma justificativa. Se ele tiver uma visão, coisa que eu não creio que acontece nos nossos dias, se ele tiver uma visão extraordinária de Deus, sua glória, ele vai dizer, se ele não tiver seu coração convertido, ele vai dizer que ele foi iludido pela sua mente, ou por algum artifício, alguém planejou aquilo. Ele não vai crer. Foi o que o Senhor falou lá para o rico no inferno. Eles têm as escrituras sagradas, Moisés e os profetas. Ainda que alguém ressuscite dos mortos, eles não crerão, se não for pela revelação que Deus já nos deu. Todo dia o homem vê a glória de Deus manifesta na criação. Todo dia. O que ele faz? Ele nega a sua existência, o seu poder. A não ser que Deus ressuscite dos mortos e implante fé no seu coração, ele não crerá. Louvado seja Deus, porque um dia nós cremos, nossos olhos foram abertos, ouvidos foram destampados, nós ouvimos a voz do Senhor nos chamar pelo seu santo evangelho, e nós cremos pelo poder de Deus. E se você hoje crê e permanece crendo, é porque Deus sustenta a sua fé. A Deus seja glória por isso. Amém.